dia a todas as pessoas que se reúnem, né, nesta manhã para justamente conversarmos mais uma vez sobre a importância da educação das relações étnico-raciais. Muitas vezes, quando se trata dessas questões, há quem pense que a problemática que enfrentamos diz respeito somente a nós, descendentes de africanos ou integrantes de povos indígenas. Até porque o nosso país foi se construindo a partir de uma ideia imposta, né, por aqueles que detinham o poder tanto econômico como político, de que haveria uma contribuição mais importante dos povos europeus. Não se trata, evidentemente, de medir as contribuições dos diferentes povos que constituem a nação brasileira, que vieram constituindo a nação brasileira. Entretanto, o que é necessário é que nós valorizemos todas as contribuições e não fiquemos preocupados em medir quem contribui mais, quem contribuiu menos, quem tem maior ou menor influência. É importante de saída, quando falamos em contribuições para a construção do país, de não tentar medir essa contribuição pelo poder político ou pelo poder econômico, que, de certa forma, daria a impressão para alguns ser o mais, dizendo de outra forma, que aqueles que detêm o poder econômico e o poder político seriam justamente os representantes do que haveria de mais importante na construção deste país. Nós sabemos que não é assim. Quer dizer, cada vez nós sabemos e cada vez mais a população, em geral, começa a dar-se conta, né, de que a diversidade de modos de ser, viver, pensar a vida, construir a nação que existe no Brasil é uma riqueza importante e que tem não só que ser valorizada, como estimulada. E como estimular? Estimular pelo diálogo entre os diferentes grupos. Os povos indígenas são diversos povos indígenas, o que significa diversos modos de ser, de viver, de construir a vida, de construir a nação. Também pelos descendentes de africanos, que são maioria, não é? De acordo com o IBGE, com os dados do IBGE, pelos descendentes de europeus e por demais pessoas, sejam elas descendentes de grupos de imigrantes, de antigos imigrantes, ou sejam de imigrantes recentes. Então, o que nos caracteriza enquanto nação é um povo com diversas raízes étnico-culturais, o que significa com distintas visões do mundo, com distintas maneiras de viver, de construir a vida e de projetar o futuro. A educação das relações étnico-raciais, o que ela visa é colocar em diálogo essas diferentes visões, posições e histórias, valorizando igualmente cada uma delas, diferente daquilo que acontecia até há anos atrás, em que se valorizava em que se valorizou, né, particularmente a história dos descendentes de europeus, ou a história, a cultura, as culturas, até porque não vem um único grupo europeu, né?
mas as histórias, as culturas dos diferentes grupos europeus que, no início da nossa nação, não vieram para contribuir, mas vieram para invadir e explorar, né? Então, nós sabemos que os primeiros europeus que aqui chegaram e os que os seguiram, né, vinham em busca de riquezas, em busca de ouro, inclusive, enfim, procuraram explorar o solo, seja em busca de minérios, fosse através da agricultura. Muito recentemente, é que se costuma salientar que a economia no período colonial ela se desenvolveu graças aos braços dos escravizados, mas não unicamente aos braços, como muitas vezes ainda se salienta, graças aos conhecimentos tecnológicos e graças à sua cultura, tanto a cultura no sentido de cultivar um modo de ser, de viver, de cultuar a ancestralidade, como a cultura no sentido do cultivo, né? Seja o cultivo da terra, seja o cultivo das relações entre as pessoas, seja o cultivo de um novo modo de ser e viver em uma outra região. Algumas pessoas, quando as diretrizes curriculares, né, 3 de 2004, do Conselho Nacional de Educação, que salientava a importância, né, da educação das relações entre os diferentes grupos étnico-raciais, relações essas que deveriam e que devem ser baseadas no conhecimento das histórias desses grupos, das histórias dos grupos dos quais são originários. Havia pessoas que diziam, mas então nós temos que ter diretrizes curriculares para todos os povos que constituem o país. E o que nós e diziam isso de uma forma agressiva, né? Não eram muitas as pessoas, mas havia algumas que o fizeram, e nós dizíamos, mas então tomem a iniciativa e proponham o Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais, municipais, que a história e a cultura dos seus povos sejam também objeto de estudos, né? Que sejam respeitadas como os demais e que sejam valorizadas. O ponto importante, portanto, da educação das relações étnico-raciais é o respeito a diferentes modos de ser. E a gente respeita aquilo que a gente conhece, ou que se dispõe a conhecer. E não é conhecer superficialmente, mas é buscar compreender o ponto de vista, os pontos de vista de cada um dos povos, né, que constituem a nossa nação. Mas o que é o ponto de vista? É o modo de entender a vida. E entender a vida implica compreender as relações entre as pessoas. É uma disposição para observar, se admirar, não aceitar diferentes maneiras de significar a sociedade, de significar as relações entre as pessoas. E mais do que isso, a partir desta compreensão, estabelecer um diálogo. É claro que nós nos admiramos, às vezes rejeitamos
não aceitamos, pelo menos para nós, distintas maneiras de ser, distintas maneiras de viver. E essas maneiras de viver aparecem desde o modo de cultuar a Deus ou aos deuses, distintas maneiras de elaborar a própria vida, né? O que vai desde a confecção, né, a elaboração dos nossos alimentos, a maneira de vestir, a maneira de conviver. Conviver significa viver junto. A maneira de conviver com pessoas que têm bases religiosas, culturais, políticas distintas das nossas. Compreender não significa aderir. Eu não tenho que aderir um modo de vida que não corresponda àquele que eu adoto. Mas eu tenho que respeitar e tenho que ter disposição para dialogar. E este é o objetivo da educação das relações étnico-raciais. Que a gente tenha disposição e abertura para compreender o modo de vida, por exemplo, dos povos ciganos, que são minoria, mas que são distintos de outros povos que vivem no Brasil.